Bom dia, Maria. Acredito que está gravando. Deixa eu ver. É, já está gravando. Maria, eu decidi gravar essa aula aqui porque eu quero experimentar um projeto piloto de jogar essas aulas, não é, que eu gravo sempre, né, no YouTube. E aí você pode acessar de lá. Eu posso colocar até numa pasta privada, só para você ter acesso, entendeu? Porque é melhor contar com espaço, né, do YouTube, que tem muito espaço para isso, do que na minha nuvem do Google Drive, que praticamente está lotado já, e no computador também, porque não é uma aula só, né, são várias aulas que eu sempre gravo, e com isso eu fico sem espaço, tanto no Google Drive quanto no computador. E se eu jogar no YouTube, fica melhor, porque lá é meio que ilimitado, né? Eu acredito. Então, eu vou fazer isso. Então, como é um projeto, entre aspas, né, projeto piloto, eu vou gravar essa aula aqui e já vou disponibilizar para você. Mas é como se fosse aquela primeira aula que a gente teve, entendeu? Que é sobre a aferição, né, e da influência das medidas de assimetria e kurtose na distribuição normal de probabilidade dos dados do experimento que a gente está trabalhando, entendeu? Então, nesse caso aqui, vamos lá, né? Aula em mesa digitalizadora, né? Então, eu colocaria aqui um título, seria tipo, opa, não tá riscando, deixa eu ver, deixa eu ver aqui, isso, Maria. Tava riscando nesse instante, acredita? Opa, não tá. Bom, deixa eu desligar a mesa digitalizadora, que eu não sei o que ela tem, e ligar de novo, sem interromper aqui essa gravação. Eu não sei nem editar, para falar a verdade. Pronto, vou deixar assim desse tipo de papel mesmo. Então vamos lá, né? Deixa eu ver se agora vai, né? Deixa eu ver aqui. Então vou colocar aqui estatística aplicada à pesquisa. Agora foi, ó, tá vendo? Estatística aplicada à pesquisa. Na verdade, é pesquisa do tipo quantitativa. Quantitativa. Pronto, beleza. Então, para esse primeiro enfoque, seguindo o material que você me passou, eu vi muito a questão do que a gente chama de normalidade versus a não normalidade. Isso é importante por muitos motivos, não é? Dentre os quais eu poderia citar a distribuição de normalidade dos dados que a gente está seguindo no nosso experimento, em função da escolha dos testes, não é isso? Então, se os meus dados seguem uma distribuição normal de probabilidade, né, a depender do meu experimento, eu posso utilizar, por exemplo, um teste T simples, que é aquele que eu só tenho um grupo e que tem que seguir uma distribuição normal de probabilidade, não é isso? Eu posso utilizar, se eu tiver dois grupos independentes, um teste T para dois grupos independentes. E se for os grupos dependentes? A mesma coisa, um teste T para dois grupos, só que agora dependentes, ok? E se for vários grupos independentes, então eu posso utilizar a nova, ok? Que também é para dois grupos, não é, independentes. Dois não, né? Desculpa, vários grupos independentes, ok? Então, assim, no âmbito do teu material, isso aqui é o enfoque paramétrico. Quer dizer paramétrico. Quando eu falar paramétrico, é o mesmo que seguir distribuição normal de probabilidade, ok? Mas também no teu material, ele fala muito aqui em variáveis métricas, ok? Geralmente métricas. A gente não usa muito esse termo não, entendeu?
a gente geralmente usa variáveis quantitativas, entendeu? Era como se fosse assim, ó, deixa eu só te mostrar aqui um negócio. Era como se fosse assim, ou você tem variáveis do tipo quantitativas, vou escrever, quantitativas, ou elas são o quê? Ou elas são qualitativas, entendeu? Se for quantitativas, elas vão ser ou contínuas, né, ou discretas. Vai ser isso aqui. As contínuas, quando você pode subdividir infinitamente uma variável, como peso, como altura, não é? Variáveis desse tipo assim que você pode subdividir. Você pega um intervalo dela e esse intervalo subdivide-se infinitamente, ok? Discreta não, geralmente assume um valor específico, né? Feito número de filhos. Posso falar 2,5 filhos, ou é 2, ou é 3, ou é 4, ou é nenhum, mas nunca pode ser cortar na metade, ok? Mas perceba, são variáveis quantitativas. No teu material, ele chama isso aqui de variáveis métricas, ok? Muito embora esses testes paramétricos aqui são melhor empregados para variáveis do tipo quantitativo até do que discretas, mas serve, ok? E o outro grupo de variáveis que você falou aqui, né, falamos nas quantitativas, são as variáveis qualitativas, né? São as qualitativas. Essas aqui, entendeu? Elas se subdividem em ordinais, que passa a ideia, né, de ordem de hierarquização dos dados, como primeiro, segundo, terceiro, quarto, né? É aquela história quando a gente procura ferir o grau de satisfação dos hóspedes do hotel. Aí é tipo de 1 a 5 numa escala onde, tipo assim, você recomendaria o hotel, ou melhor, você está satisfeito, né? Está satisfeito? Aí 1, sim. 2, talvez sim. 3, talvez não. 4, não. 5, nunca. Ok? E recomendação, serve a mesma coisa. Perceba que você tem como hierarquizar. Já variáveis do tipo nominais, isso não é possível, né? Por quê? Simplesmente não tem hierarquia. Por exemplo, quando você faz um experimento onde você está testando homens e mulheres em relação a determinada situação, determinada exposição, como por exemplo o gasto com diárias. Então perceba, eu não tenho como hierarquizar homem e mulher. Tipo, quem é mais importante, né? Na ordem, quem vem primeiro, o homem ou a mulher? Então, isso aí é uma discussão inócua, né? Então, não tem como hierarquizar esse tipo de variável. Por exemplo, variável países. De onde vêm os meus hóspedes? Eu poderia colocar número 1, Suíça, número 2, Alemanha, número 3, França, número 4, Bélgica e número 5, outros países. Então, perceba, não é? Não tem como hierarquizar isso. Seria uma coisa assim mais nominal. Então, é dessa forma aqui que geralmente, né, a gente aborda os tipos de variáveis. Mas, no caso do teu material, ou é métrica, ou são, como esses aqui, ó, variáveis não métricas. Então, a gente segue da maneira, né? A gente compra o peixe pelo preço que ele é vendido, beleza? Então é métricas ou é não métricas. Então, beleza, né? Vamos lá. Ainda nessa abordagem aqui, né, de normalidade e não normalidade, para a normalidade você tem esses testes. E para a não normalidade? Veja só, para a não normalidade, vou colocar aqui até de vermelho para dar um destaque. Por exemplo, qual seria a alternativa não paramétrica a um teste T simples? Aí seria o teste de Wilcoxon, também simples. Teste de Wilcoxon simples. E qual seria a alternativa, né, não paramétrica para dois grupos independentes? A gente comentou isso, né? O teste de Mann-Whitney. Whitney, acho que é assim. Ok? Seria esse aqui, beleza? E se for dois grupos independentes?
Aí seria de novo aqui um Wilcoxon, só que para dois grupos dependentes. Isso aqui é um D. Pronto, dependentes. Certo. E se for uma nova? Aí a nova fica a nova aqui, né? Aí aqui ficaria um teste de cruz Caualis. Entendeu? Então isso aqui, digamos que seria o foco da nossa pesquisa, né? Nós teremos que, dependendo do experimento que eu quero fazer ou da maneira como ele me chega, a distribuição dos dados, como ele me chega, da situação, do contexto, vou ter que escolher por aqui. Se paramétrico ou se não paramétrico. Se paramétrico, eu vejo qual desses pretos aqui satisfaz. Se não paramétrico, quais dos vermelhos aqui satisfaz. Então a ideia é essa, ok? A princípio, então a gente vai ter que escolher, né, entre nessa seara aqui. Agora, aí você pode perguntar, certo, então isso daí é a totalidade dos testes? Não, não é a totalidade dos testes, entendeu? Mas é o que, digamos assim, é o que nós temos para hoje, né? Porque, por exemplo, isso aqui não entra não, o que eu vou escrever de azul não entra no material, né, da tua pesquisa, do teu trabalho, da tua cadeira de pesquisa quantitativa. Mas veja, além desse, ok, eu tenho ainda, né, você viu aqui uma análise, né, essa análise de variância aqui, ela é unifatorial, um fator, tá certo? Mas eu tenho também a ANOVA, esse azul não precisa, não entra não, viu, mas só por questão de curiosidade, né? Você tem uma nova do tipo, deixa eu tirar isso aqui, uma nova fatorial, quando tem para mais de um fator. Uma nova fatorial, entendeu? E por aí vai esses fatores, né? 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho uma manova, porque quando eu tenho mais de uma variável dependente, eu tenho várias variáveis dependentes, entendeu? Era como se fosse assim, tipo, pode ser difícil medir a habilidade de um motorista, né, dirigir para uma prova, né, onde a habilidade dele é melhor, quanto menos cones ele derruba no teste de direção. Quanto mais cones ele derruba, pior é a habilidade dele. Beleza, isso é uma coisa. Isso é minha variável dependente, é a habilidade dele, ok? Mas, por exemplo, eu poderia querer aferir também essa mesma habilidade, submetendo ele à condição de, na ausência de álcool, administrando um placebo, ok? Na presença de pouco álcool e na presença de muito álcool, entendeu? Muito álcool. Então perceba que eu tenho 3 grupos aí, então já me sugeriria uma nova, ok? Então o que seria essa manova? Vamos lá. Tu estás medindo a habilidade dele de dirigir, né? Vamos supor que uma variável dependente seria derrubar cone e a outra bater em poste, por exemplo. Então veja, é mais, digamos assim, factível, claro que isso é um exemplo extremo, né? Mas é claro que, vamos dizer assim, é mais factível você considerar a habilidade de dirigir de motoristas, ok? Dado esse experimento da administração de doses de álcool, em função não apenas, né, do quantidade de cone que ele derruba, mas também de poste que ele bate. Ficaria mais factível. Então isso aí a gente teríamos já aqui na seara da manova, ok? Além da manova, aqui ainda no campo, né, da unifatorial, nós temos a ANCOVA, quando você tem, por exemplo, aqui uma variável que você consegue controlar, que chamamos de covariável. Por exemplo, você tem, nesse mesmo teste de direção, você tem participantes com idades diferentes, né? Mas dentre essas idades diferentes aí, perceba que é mais, digamos assim, factível supor que quanto mais idade o camarada tem, não é? Mais tempo, teoricamente, mais tempo de motorista também ele tem, mais tempo de habilitação de carteira. Nesse caso, isso pode ser uma variável que influencia, né? Vamos supor que, será que é a mesma coisa? Um participante que tem um ano só de carteira em relação a um outro participante que tem 30 anos de carteira. Então, a minha, por ser uma variável métrica, que seria o tempo de carteira, né, e o que eu posso controlar, isso daí,
eu utilizaria o teste da Ancova, porque essa variável, o tempo de carteira, é o que chamamos de covariável. Então, como é que eu controlo isso? A partir de uma regressão linear. Mas a gente não vai entrar nesse caso aqui, ok? E temos também o caso da Mancova, que é uma mistura. Mancova, que é uma mistura desse cara aqui com isso daqui. Então, ó, na verdade, né, isso é o que eu estou lembrando agora, isso já tem mais coisa. Mas tem muitos outros testes, mas o que tem de azul não entra, né? Só para a gente saber que existe e que ele tem em algum lugar. Pausa para o café. Pronto, pausado. Agora vai, de novo. Então, vê só, mas vamos nos concentrar no que de fato a gente vai precisar. Tá certo? Então, reproduzindo aquela aula que a gente teve, não é? Vamos colocar aqui, vamos, né, fazer da mesma forma aqui, tópico 1, medidas de assimetria, lembra? Vamos separar melhor do que foi separado naquela aula, tá bom? Deixa eu colocar aqui um eixo, esboçar aqui um eixo. Opa, se eu não me engano ele faz assim, ó, cara. Pronto, deixa eu botar aqui em cima da linha. Só para a gente ter um benchmark, né? Uma referência para fazer o cálculo. O cálculo não, o conceito, né? Deixa eu pôr aqui o conceito. Então tá aqui, meu eixo bidimensional. Então uma distribuição normal de probabilidade, geralmente ela seguiria algo assim desse tipo. Claro, faz de conta que eu estou desenhando por perfeitamente, né? Você sabe que você está vendo que não, mas que vale a intenção, né? Distribuição de uma variável x, função f de x, que seria meu histograma. Então, se você fosse considerar isso aqui, se eu conseguisse plotar uma envoltória, uma curva, né, que mais representasse uma distribuição dessa daqui, ela se apresentaria como uma curva normal de distribuição de probabilidades, não é? Porque veja que tem uma certa simetria entre os dois lados. O que seria a simetria? Esse lado de cá é praticamente igual ao contrário desse, ok? Então, se você fosse traçar uma curva, seria algo mais ou menos assim, ó. Perceba que tem uma normalidade mais definida, não é? Onde esse ponto mais alto aqui seria exatamente a média da distribuição, tá certo? Que no caso uma distribuição normal de probabilidade vai ser também igual à mediana e à moda, ok? Mas, seguindo, se você fosse fazer, por exemplo, um box plot disso daqui, teríamos isso, né? Tentar desenhar um box plot bonitinho também, aqui assim, ok? Digamos que é aquele box plot bem comportado, ó. Esse lado aqui é do mesmo tamanho que esse. Da mediana para o primeiro quartil é a mesma distância da mediana para o terceiro quartil. Então é todo mundo aqui bem comportado. E onde é que está a média aqui? Porque a mediana é esse traço preto. Vamos dizer que a média está mais ou menos aqui, ó. Vê só. Em cima também. Tá vendo tudo? Então nesse caso, perceba, não é? O quão bem comportado os meus dados estão distribuídos. Isso aqui é o sonho do pesquisador, quando isso acontece. Porque eu não tenho que partir para saídas alternativas nenhuma. Ok? Nesse caso aqui, a tua assimetria aqui, ela tem um coeficiente de zero. Não tem assimetria nem para o lado direito nem para o lado esquerdo. Tá vendo? Se eu fosse representar aqui esse box plot na posição vertical, ok, seria isso aqui, ó. Da mesma forma, né? Não teria como ser diferente. O comportamento dele igual a desse daqui. Tá vendo? Se eu fosse traçar aqui uma curva, isola só a curva de distribuição de probabilidade, essa vermelha aqui. Vê só o que, é que nós teríamos. Deixa eu botar só ela aqui, tá bom? Faz de conta que é a mesma, porque não vai sair igual, porque é questão de punho, né? Então vamos supor que... Não, deixa eu botar ela vermelha igual a outra, né? Vamos supor que tem isso aqui, ó. Pronto. Mais ou menos, faz de conta que é igual isso. Então aqui você tem o que? Eu disse a você. Aqui você vai ter que a moda vai ser igual à média da distribuição, que vai ser igual à mediana. Beleza? Então isso aqui é o que você tem numa distribuição que mais se aproxima a uma perfeita. Tá certo?
Lembrando que essa questão da distribuição de dados ser perfeita ou não é um reflexo da população de onde ela foi tirada a amostra, ok? Se você tem, mesmo que a população seja normalmente distribuída, mas se você tem uma amostra muito pequena, pode ser que venha assimetria no meio, por conta de variabilidade contida na amostra, ok? Mas, por exemplo, quanto mais você vai aumentando o tamanho da amostra, mais ela vai tomando esse formato aqui, ó, ok? É porque era como se fosse... O tamanho da amostra vai compensando as variabilidades. O tamanho, quanto maior, mais aqueles números, né, que são outliers, eles vão sendo compensados pelo tamanho. E aí a tua distribuição de probabilidade vai tomando essa forma, ok? Se for normalmente distribuída a tua população. Se não for, quanto mais você aumenta, teoricamente, o que é que você vai ter? Você vai ter uma forma assimétrica igual à da população na tua amostra. Beleza? Então isso aí é tranquilo, né? Não quero entrar aqui, por exemplo, agora, né? Na questão do teorema do limite central, onde mesmo uma população não normalmente distribuída, se você tira amostras diferentes dela, entendeu? Ou você aumentando o tamanho de cada uma dessas amostras, o número delas, mesmo que a população não seja normalmente distribuída, mas a distribuição de probabilidade das amostras, das médias amostrais, será. Ok? Será normalmente distribuída. Depois eu posso mostrar isso aqui para você a partir do software Minitab. Ele é um software muito bom para fazer isso daí. Ok? Com teste de hipótese e tudo. Então vamos lá. Medida de assimetria, esse foi o primeiro. Deixa eu adicionar aqui uma outra página. Pronto. Uma segunda página aqui. Não sei nem porque foi que ela veio para o canto, mas tudo bem. 1.1, né? A gente estava. Vamos para, vou botar aqui preto, 1.2, né? Agora eu quero aqui a minha medida agora sim, vem a nossa primeira assimetria, né? Então eu tenho agora aqui, ó, assimetria positiva. Ó, quando eu falo em assimetria positiva, a gente já subentende que o coeficiente de assimetria é maior do que zero, né? Positivo, né? Agora é muito comum também o pessoal falar de assim, tipo assim, assimetria pela direita, tá certo? Tipo, assimetria pela direita. É a mesma coisa, viu? É a mesma coisa. Então vamos lá. Como é que é a aparência dele? Como é que é a cara do sujeito? É isso aqui, ó. Traçando esse gráfico aqui, ok? Se eu desligar essa parte aqui, onde isso aqui é a minha função de histograma, f de x, sendo isso aqui minha variável aleatória de distribuição, né? Seria o x. E vamos agora fazer um histograma para ele. Tentar fazer aqui, né? Isso é no braço assim é complicado. Então, mas vamos tentar aqui, ó. Então isso aqui seria ele, ó. Vê. Quando a simetria é pela direita, ele começa abruptamente uma subida, mas cai suavemente. Quase que isso, tá certo? Ó. Beleza? Se você traçar uma curva normal de distribuição de probabilidade, não vai dar, né? Mas vamos lá. Uma envoltória, ela teria esse formato assim, ó. Ok? E se você fosse fazer o box plot dela, não é isso? Aí seria algo mais ou menos assim, ó. Como a gente viu na aula, né? Você teria isso aqui, você teria uma mediana mais para cá. Essa parte aqui, ó, bem maior, com muitas vezes, vários outliers que influencia, que puxa essa máxima aqui para cá, ok? Deixa eu só refazer, deixa eu refazer isso aqui, porque não ficou legal. Porque a mediana ficou muito no meio, entendeu? Opa, não, eu quero esse lápis aqui. Então, por exemplo, vamos lá, assim, tá a mediana mais para cá, tá certo? E a média, como é que ficaria? Nesse caso, ela ficaria deslocada para a direita, tá vendo? Exatamente por conta dos outliers de uma distribuição, dos possíveis outliers de uma distribuição assimétrica pela direita ou positiva. E aqui curtinho. Geralmente sem outliers. Ficaria assim, ó. Se você fosse representar esse mesmo box plot na vertical, ficaria assim, ó. Olha a mediana mais para cá, a média mais para cima ali, quase que no limite. Aqui você teria, não é isso? Eita, ficou troncho. Aqui você teria, por exemplo, teus outliers para cá,
e aqui mais curtinho, ok? Então, eita, faltou até eu fazer o gráfico, né? Naquele outro, nesse daqui, ó. Deixa eu ver. Faltou fazer o gráfico nesse daqui do... Acho que eu botei isso aqui para dividir em duas páginas, isso eu não vi. Deixa eu desligar essa história de duas páginas. Ficou muito grande, agora deixa eu... Por isso que isso é um teste piloto, isso que eu estou ajustando as coisas ainda aqui. Quero diminuir esse zoom, que fica melhor para escrever aqui na mesa digitalizadora. Pronto, vamos deixar assim. Faltou aqui, vice Maria, eu fazer o QQplot, né? Como a gente fez naquela aula, né? Então a gente faz, tudo bem, tranquilo. Colocar um QQplot aqui bem simples. Ficou ruim porque ele ficou por cima do outro, né? Vou fazer ele aqui. Pronto. Agora sim, né? Deixa eu traçar aqui a reta da distribuição teórica versus distribuição verdadeira. Então isso daqui, esse eixo aqui, seria a minha distribuição teórica. Lembrando que aqui você essa reta tem 45 graus de inclinação. O que isso quer dizer? É o seguinte, tudo que está aqui na distribuição teórica, se tua distribuição for de fato normal, vai ficar tudo aderido aqui em cima. Ok? Porque isso aqui seria a tua distribuição real. Então vamos lá, como a gente viu naquela vez. Aqui você tem um intervalo aqui, 95% de confiança, não é? E os teus dados, eles estão distribuídos aqui, ó, da seguinte maneira: praticamente todos aderidos, não é, à tua função aqui, né, ao teu gráfico QQplot. Aderidos, ó. E sem muita fuga, né? Sem muita fuga aqui do teu intervalo com 95% de confiança. Beleza? Então só para realçar, isso aqui é o QPlot. Quartil teórico, quartil real e plot de gráfico. Beleza? Pronto, agora vamos lá. Para esse daqui, agora vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Se você fosse fazer aqui, não é isso? A mesma coisa, então teríamos o seguinte. Deixa eu colocar aqui, opa. Pronto. 45 graus, não é? E aqui você puxa aqui aquele intervalo com 95%, ficou feio, ficou mal feito, né? Deixa eu tirar aqui ele. Bom, e aqui você puxa aqui o intervalo, né? É porque tá ligado à reta, cara. Olha só. Deixa eu tirar isso aqui agora sim. Você puxa aqui o intervalo com 95% de confiança para esse lado e para esse lado. Ficou muito para deslocado, mas você deve ter, você entendeu, né? Bom, e os pontos, como é que ficam? Geralmente, se é assimétrica pela direita, você tem uma distribuição assim, ó. Começando até por fora do intervalo. No centro aqui vai aderindo ao teu gráfico, aqui plot. E quando vai chegando aqui, ó, no meio, ó, começa a tomar um formato estranho. Tá vendo? É como que ele começasse por fora aqui e viesse por fora aqui. Entenda que a reta, daqui, essa reta aqui, marca o zero. Marca o zero. Para cima é positivo, para baixo é negativo. Se a simetria é positiva, então ela faz isso aqui. Ok? Se você fosse traçar uma envoltória aqui, né, uma curva, digamos, ajustar, um ajuste não linear aqui desses pontos, seria algo mais ou menos assim, ó, né? Ok? Ó, mais ou menos assim. Beleza? Então esse é o formato. Em termos de QQplot. Ok. Certo, mas como é que ficaria, por exemplo, a questão de média, mediana e moda? Né? Então vamos fazer o seguinte, como a gente fez no outro também, né? Se você fosse, por exemplo, né, isolar somente a curva vermelha, tá certo? Deixa eu colocar aqui, ó. É o mesmo gráfico. Deixa eu tirar esse troço aqui que ficou ligado. É o mesmo gráfico, f de x, minha função de histograma, e x, minha variável aleatória, entendeu? Se eu fosse fazer só a curva, ficaria mais ou menos assim, ó, né? Como uma curva até dentro de distribuição aqui quadrada, beleza, mas é assim. Então, vê só, nesse lado maior aqui, é sempre a moda, aqui na corcunda aqui do Camilo, é sempre
a moda. No meio vai ficar sempre a mediana. E para cá, influenciado pela assimetria para cá, porque dados extremos influenciam a média, fica a média da distribuição. Então o que é que você tem aqui? Sempre que a sua distribuição ela pender para uma simetria do tipo positiva ou pela direita, você vai ter que a média vai ser maior do que a mediana, que vai ser maior do que a moda. Com isso você caracteriza bem, entendeu? A questão da assimetria, beleza? Pela direita, ok? Agora vamos para a assimetria pela esquerda. Cara, seguinte, é a mesma coisa, só que ao contrário. Aqui, ó, 1.3 seria a simetria, né, negativa. Assimetria negativa. Ora, se é negativa, então teu A é o quê? Menor do que zero. Beleza? Se o teu A aqui é menor do que zero, só uma observação, vice Maria. Se minha voz estiver muito baixa, porque eu não sei aqui como é que está a qualidade desse microfone, aí você bota um fone de ouvido. Aí você consegue ouvir bem melhor, tá bom? Porque uns experimentos que eu fiz aqui, eu percebi que fica um pouco baixinho, sabe? Mas eu acredito que é mais questão de microfone do que qualquer outra coisa. Tá aqui 1.3. Bom, e aí você vai fazer a mesma coisa. Vamos lá. Você começa com o quê? Começamos com o quê aqui? Histograma, boxplot, né? QQplot e o isolamento aqui da curva. Então vamos lá. Primeiro histograma. Deixa eu descer mais a página. Pronto. Aqui, desenhando o teu histograma, ele ficaria mais ou menos assim. Vamos lá. Claro, né? Com muita boa vontade, acreditando que isso aqui é um histograma perfeitamente desenhado para uma variável aleatória x, de histograma de frequência f de x, ok? Então, já que ele agora é pela esquerda, então ele sobe meio que suavemente, né? Aqui, ó, ele sobe meio que suavemente para esse lado de cá. Até que saiu, cara, saiu até reto as linhas, né? Apesar de trêmulos. Bom, aí, ó, e aqui cai. Você está vendo que tem uma simetria aqui? Então, como é pela esquerda, se você fosse traçar a envoltória aqui, ó, ficaria, vamos supor, mais ou menos assim. Não é isso? Beleza? Se eu fosse fazer o box plot dele aqui, ó, vamos supor aqui embaixo, aí, ó, com uma simetria para o lado de cá, tome aqui um bocado de outliers, ok? Influenciando, puxando a mediana também para a esquerda, e a tua média, então, mais ainda, porque lembre-se que a média é influenciada muito por valores extremos, ok? E os valores extremos de uma assimetria negativa estão pela esquerda. Aí aqui, ó, o que é que você tem? Isso aqui mais curtinho. Se eu fosse reproduzir esse mesmo histograma não, desculpa, esse mesmo box plot aqui, aí, ó, a mediana estaria aqui, a média aqui influenciada por valores muito pequenos, já que a simetria é negativa, não é isso? Aqui estaria a parte extrema negativa dela, para cá, e aqui, né, o restante, né, aqui o meu valor máximo da distribuição dos dados. Fazendo isso aqui agora em termos de um QQplot, ok? Só lembrando, né, da distribuição teórica aqui desse lado. Opa, deixa eu tirar isso aqui porque continua ligado aqui esse troço. Ok, deixa eu tirar isso aqui. Pronto, distribuição teórica. E aqui seria a minha distribuição real. Pronto, aqui seria a minha distribuição real. Então vê só aqui, também esqueci de botar isso aqui, né? Aqui eu vou botar dist, tá bom? Só pra gente ter uma referência de teórica. E aqui uma dist real. Pronto. Então aqui, vamos lá, o que é que a gente faz? Traçar aqui, né, essa reta. Pronto, isso daqui. Bom, e aí o que é que você vai fazer? Vamos lá, vamos fazer aqui, ilustrar aqui, né? Um intervalo com 95% de confiança. Ele começa aberto no início, fecha aqui no meio e abre de novo aqui. Isso sempre acontece, ok? E agora os teus dados, eles vão ter a seguinte aparência. Era como que começasse meio que por fora, aqui ó, do teu intervalo de confiança,
entendeu? E aqui ele vai aderindo no meio, tá vendo? Aderindo aqui. Aí quando vai chegando aqui para cá mais, aí você vai vendo, ó, que ele começa a querer sair de novo. De modo que se você fosse traçar aqui um ajuste não linear, ele faria isso, ó. Não é não? Tipo assim, uma boquinha assim, triste, do lado de cá. Então, era como se o zero fosse aqui, abaixo de zero é o que? Negativo, acima é o que? Positivo. Por isso que a simetria é negativa, porque está para baixo. E aqui também, ó, já que eu fiz isso aqui eu vou fazer também. Para cá, o que? Positivo, por isso que ela está para cá, a simetria é positiva, né? E para cá, negativo, por isso está na simetria negativa. Beleza? Tá vendo como isso é mais fácil do que parece? Ok? A questão é que todo esse conceito aqui, depois que a gente faz o teste de hipótese, de diagnóstico, de normalidade, tipo um Shapiro-Wilk, cara, você não precisa analisar mais nada disso. Né? Mas vamos lá, isso é cobrado, vamos ver mesmo, porque na verdade eles querem ver se a pessoa entendeu. Né? Deixa eu adicionar mais uma página e vamos para o tópico 2. Nesse tópico 2 aqui, aí nesse caso seria o tópico 2, seria medidas de curtose. Vê só. Medida de curtose geralmente tem aqui é o K, o coeficiente, não é isso? Então vamos lá, 2.1. Eu vou falar aqui, né? Deixa eu ver 2.1. Deixa eu seguir aqui o meu roteiro, me organizar em relação a essas aulas. Vamos lá. Na medida de curtose, que é o 2.1, eu vou abordar primeiro aqui a curva mesocúrtica. Essa curva mesocúrtica, entendeu? Ela é digamos, o que mais se assemelha a uma curva normal. Então, por exemplo, se você tivesse uma distribuição que tem assimetria zero, que também é em termos de assimetria que mais se aproxima a uma distribuição normal de probabilidade, ok? E se você tem em paralelo a isso também uma curva mesocúrtica, entendeu? Está aqui mesocúrtica, que tem um coeficiente específico também de assimetria. Assimetria não, de curtose. Uma mesocúrtica, esse teu K aqui vai ser 0,263, que é um 6, 263. Deixa eu ajeitar isso. Agora, tem um detalhe, isso aqui, tanto para assimetria em termos de curtose, né, 263, tanto para simetria quanto para curtose, existe maneira diferente de se medir isso, isso. Porque tanto faz você medir, por exemplo, por distâncias interquartílicas, ok? Dos quartis, por exemplo, 25º, 50º, que é a mediana, e o 75º, que é o 75%, como também você medir por desvio padrão. Eu acredito que a medida que ela está utilizando lá nas aulas é essa daqui, é a mesma, até por conta das questões dos exercícios que eu vi, ok? Então vamos lá. Do ponto de vista de uma distribuição normal de probabilidade, é isso aqui que a gente tem em termos de curtose. Aqui é a minha distribuição x, f de x. Então, ó, aquela mesma história, tá certo? Curva aqui, ó, normalmente distribuída, os dados aqui normalmente distribuídos, beleza? Faz de conta que tá, né? No braço fica difícil fazer isso, e aqui ela faz isso, ó, ó. Tá bom? E aqui zero. E aqui tá a tua, né? Nesse canto de cá, a média da distribuição, beleza? Isso aqui é um Mi. A distribuição populacional, vamos dizer, que se adequa a Mi aqui, né? Bom, então nesse caso aqui, né, para um tipo de curva dessa daqui, uma leptocúrtica teria assim, em termos, né, seu histograma não, desculpa, o teu box plot assim, ó, desse jeitinho aqui, sem outliers aparentes. Claro que quanto menor for o tamanho da tua amostra, mais tende a aparecer outliers ou pontos de influência, que são outliers piores ainda, são outliers que chegam a influenciar o teu experimento, ok? Isso que é importante, viu? O tratamento de outliers é uma coisa importante na pesquisa. Mas vamos lá, voltando aqui. Tua média mais ou menos aqui, e aqui está a cara dele.
Se for, por exemplo, nessa posição aqui, vertical, não é isso? Então você tem sua média aqui, ó, praticamente coincidindo também com a mediana, como era de se esperar. E se você quer fazer o seu kick plot, deixa eu botar o bichinho aqui de preto, onde você tem, por exemplo, né? Deixa eu desligar isso aqui, onde você tem aqui a sua distribuição teórica e aqui você tem a sua distribuição real. Olha, ficou imprensadinho aqui, viu? Mas e esse aqui é desse eixo aqui, tá bom? Aqui a tua reta característica. Então aquela coisa, né? De novo, ó, que você tem 95% de confiança, aqui marca o zero, para cá seria o positivo e para cá seria o lado negativo. Como a simetria, desculpa, é porque isso aqui serve mais para simetria. Deixa eu tirar isso daqui. Deixa eu tirar isso daqui para não confundir com a questão da simetria. Deixa quieto isso. Então vamos lá, né? Qual é a aparência aqui? É a mesma de uma curva simétrica, também de probabilidade. Deixa eu botar um pontinho de vermelho. Ele não vai fugir aqui. Pode ser que um ponto ou outro fuja, sabe? Da distribuição dos 95% de confiança, do intervalo. Pode ser que fuja, mas quando foge é mais por uma influência de variabilidade contínua na amostra do que ao fato dessa amostra não ser normal. Ela não vir de uma distribuição normal de probabilidades, entendeu? Então você tem isso aqui, ó, algo muito bem comportado, o sonho do pesquisador. Porque aquela coisa, sempre que a tua distribuição ela é comprovadamente normal, ou seja, os dados são distribuídos normalmente, isso te habilita a utilizar os testes paramétricos, que teoricamente são os mais precisos, mais do que os não paramétricos, ok? É como que os não paramétricos fossem uma alternativa quando você tem muito o que fazer, ok? Mas é uma alternativa bastante plausível e que vou te falar, praticamente se você aplica os dois testes, o paramétrico e o não paramétrico, no mesmo experimento, geralmente eles chegam aos mesmos resultados, como eu tinha comentado anteriormente. Vamos lá, 2.2. Então aqui, ó, vamos botar agora aqui uma distribuição do tipo, uma curva, né? De uma distribuição leptocúrtica. Leptocúrtica. Então o que seria, né? Essa tal de leptocúrtica, né? Então fazendo, né? Da mesma forma como estamos fazendo até agora. Então, deixa eu pegar aqui fazer um histograma de frequência para ela também, tá certo? Então é assim, ó. Fica, tipo, começa baixinho, aqui já dá uma subida, aqui, ó, já subiu bem mais também, aqui, ó, assim, e aqui, pronto. Você tá vendo que se você for esboçar aqui uma curva, uma envoltória aqui nisso, ela vai ser bem afinada, não é? Ela vai ser bem afinada, deixa eu só apontar aqui os eixos, variável aleatória x, aqui 0, pronto. Entendeu? Veja a diferença em relação a essa daqui, que se aproxima mais uma normal. Essa aqui é bastante, né? Esticadinha, né? Esticadinha. Então, nesse caso aqui, quando essa tua curva, ela é desse jeito aqui, entendeu? Ela vai produzir um histograma desse tipo aqui, ó. Ó, olha como ele é estreitinho. Tá vendo? Ó, era como que você tem uma força imprensando para cá e imprensando para cá. Pode ser até que a tua média fique até meio por aqui, até porque fica difícil ir para lá e para cá porque não tem espaço. Não é não? Até porque não tem espaço. Sim, faltou um coeficiente aqui, né? Ó, o teu coeficiente assim, aqui quando tá assim, é superior a 0,263. Beleza? Então você tem isso aqui. Se você fosse reproduzir esse mesmo box plot aqui, ó, na vertical, ó, vê só como ficaria. E a média pode ser até que fique por aqui mesmo, já junto da mediana. Mas veio um imprensado danado. Não é não, veio que imprensado arretado aqui. Deixa eu ver aqui uma coisa aqui, só para apontar a diferença. Porque às vezes se engana, sabe? Vê só. Desculpa aqui, ó. Eu fiquei desconfiado mesmo.
esse coeficiente aqui, deixa eu botar ele de preto. Esse coeficiente aqui, teu coeficiente K, quando tá assim, entendeu? Ele é menor do que 0,263, beleza? Ele é menor. Tranquilo. Então o outro, né, vai ser da curva planicúrtica, vai ser maior, né? Bom, aí fica assim. Quando você faz o box plot não, o QQ-plot dele, quando você faz o QQ-plot dele, vê só o que acontece. Olha o padrão, né? Olha o padrão que ele segue. Vamos lá, tu tens aqui o teu intervalo, 95% de confiança, não é isso? Então, nesse caso aqui, uma leptocúrtica era como que teus dados, a distribuição deles, começasse por aqui assim, ó. Meio que fora, meio que dentro, vai aderindo aqui, ó, aos poucos, a tua curva. Só que quando chegando próximo ao final, aí ele vai tomando aqui, ó. Ele vai se rebelando, entendeu? Então, se você fosse traçar aqui uma envoltória ou uma curva de ajuste, ficaria algo mais ou menos assim, né? Veja o padrão, tá vendo? Então, isso aqui reflete bem uma distribuição normal do tipo leptocúrtica. Muito conceito, né? Isso tudo aí praticamente cai por terra quando você joga o teste de hipótese que vai fazer o diagnóstico de normalidade. Não parece nada disso, mas tudo bem, né? A gente tem que fazer, né? Porque isso é matéria do curso. Então vamos lá, curva, essa próxima. Faltou alguma coisa aqui mais? Deixa eu ver, acho que não faltou não, acho que é isso aí mesmo. Curva planicúrtica. Vamos ver aqui agora a planicúrtica. O que é que eu tenho aqui nessa curva planicúrtica? Tem espaço aqui? Tem. Vamos lá. Planicúrtica, o nome já tá dizendo, vou até achatar aqui, ó. O nome já está dizendo, né? É uma distribuição de dados plana, mais plana, né? É uma distribuição de dados mais plana. Então, por exemplo, eu começo aqui, só que eu não subo muito, ó. Eu fico sempre patinando aqui, ó. Vou botar isso aqui assim mais ou menos, e aqui já começa a cair. Tá vendo? Então, assim, é como que tivesse uma força que achatasse ela para cá, ó. Achatasse. Aí, se você for traçar aqui ó, a curva de distribuição do modo de probabilidade, vê, ela é plana. Plana entre aspas, né? Porque a gente tá vendo que já tem uma subidinha aqui e tudo, né? Mas é uma aparência que ela tem. Nesse caso aqui, o teu coeficiente de... Deixa eu tirar isso aqui. O teu coeficiente de curtose, entendeu? É claro que o curtose em inglês começa com K, né? E em português com C. Então, o teu coeficiente de curtose seria isso aqui, ó. Positivo, beleza? Se você fosse traçar aqui um box plot, deixa eu fazer ele aqui assim, vamos lá. Aqui ele já seria assim, ó. Tá vendo como ele tá alongado? Mais ou menos aqui. Tua média pode ficar por aqui mesmo. Que às vezes vai para cá, dependendo da presença ou não de outliers. Às vezes tem muito outlier para cá, às vezes tem para cá, entendeu? E aqui você tem aqui, ó, isso aqui que é ponto máximo e o mínimo. E às vezes ainda tem uns outliers por aqui assim, ó. Puxando dos dois lados, muito. Beleza? Se você fosse traçar esse mesmo gráfico aqui, ó, média mais ou menos por aqui, a depender da influência dos outliers. Faz de conta que isso aqui está bem compridão. Vou botar assim, 3 pontinhos, esticar mais e bota mais aqui, isso aqui, né? Ficaria assim, ok? Na presença de um QQ-plot, feito isso aqui, né? Que a gente viu que aqui tem uma distribuição teórica. E esse eixo aqui é a tua distribuição real. A mesma coisa aqui, né? Só que aqui vai ficar bem pensadinho isso. Vai ficar imprensadinho, mas dá pra fazer. Assim espero. Coloca ele aqui assim, ó. Não, aqui. Pronto. Tá bom? Só pra gente entender. Teu gráfico. Correto, né? Aí aqui, vamos lá. Mesma coisa, ó. Intervalo com 95% de confiança. Pra cá e pra cá. E agora nesse caso, é o contrário do de cima. Começa mais aqui, ó,
por cima, meio que por fora aqui do intervalo. A DER quando chega mais ou menos no meio da distribuição, mas quando vai se aproximando no final e começa a se revelar para o lado de cá. De modo que se você traçar aqui uma envoltória, é como se fizesse isso, ó. Ao contrário do de cima, tá vendo? Na tua distribuição, né? Na tua distribuição teórica em relação à sua distribuição real. Deixa eu ver. Isso. É, por aqui. Por aí. Praticamente abordamos esse conceito aqui inicial de assimetria e curtose. Agora vê só. Deixa eu colocar aqui um tópico 3 que eu acho interessante. Tópico 3. Função de distribuição normal de probabilidade também pode ser diagnosticada até muito mais facilmente por um teste de hipótese do que eu estar olhando a simetria e curtose. Né? Porque quando eu digo assimetria e curtose, eu tenho que olhar o que? Histograma, box plot, QQ plot, não é? Aquela curva, se disse mediana, média e moda são menores, um menor do que o outro, maior do que o outro. Então eu tenho que olhar tudo isso. Mas já num teste de hipótese, por exemplo, vamos lá, botar aqui um teste de hipótese do tipo que usa no R+, o que já vem nativo no R. Olha, não que o R só tenha um, sabe? Tem vários. Mas vamos lá. O que vem já instalado nativo, sem eu precisar baixar pacote nenhum, é o teste de normalidade do tipo Shapiro-Wilk. Né? Então vê só como é muito mais fácil. Teste de normalidade. Teste de normalidade. Então, o que a gente tem aqui nesse teste de normalidade? Vamos explorar o Shapiro-Wilk. Se é um teste de hipótese, isso aqui é um H, viu? Se é um teste de hipótese, você vai ter o quê? Hipótese nula. O que é que diz a tua hipótese nula? Os dados, botar assim, são normalmente distribuídos, ou dados com distribuição normal. Então, para mim, seria ideal para utilizar os testes paramétricos mais precisos, isso aqui não ser rejeitado, tá certo? Mas, na hipótese de rejeição, isso aqui não estão teus dados, botar aqui dados sem distribuição normal. Aí aqui, quando rejeita esse e aceita esse, aí você vai utilizar o quê? Todas aquelas versões não paramétricas. Wilcox, Whitney, Kuskal-Wallis, ok? Então, como é que se dá esse teste aqui? Vou colocar aqui, cara. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver essa reta aqui, beleza? Eu vou fazer a distribuição dele aqui. Tentar fazer aqui uma função normal de probabilidade desse tipo, tá certo? Ele geralmente é do tipo bicaudal. O que seria bicaudal? Ele tem aqui, ó, uma distribuição dos dois lados, entendeu? De região de rejeição de H0. Então, se você está trabalhando com um coeficiente, né, um nível de significância estatística de 5%, né, que é o mesmo que 0,05, na literatura tanto faz assim, aborda dessa maneira como essa, então você vai dividir isso daqui, não é? Deixa eu pintar de vermelho, não, deixa preto mesmo. Então você vai dividir essa região sombreada dos dois lados, esses 5%. Ora, se é 5%, então aqui vai dar 2,5%. E aqui, adivinha? 2,5%. Não é? Lembrando que essa região escura é sempre a região de quê? Região de rejeição de H0. Tá certo? Então aqui também, né? Escura, região de rejeição de H0. Isso aqui, e essa região mais clara é a região de quê? De não rejeição. A região de não rejeição de quem? De H0. Então perceba que tudo se refere a H0. Ou rejeita H0 ou não. Beleza? Então nesse caso aqui, se você, dependendo do teu p-value, aí você vê se sim ou se não, se rejeita ou se não rejeita. Tá entendendo? Então vamos supor, só que nesse caso aqui, eu vou colocar aqui, ó, se a soma dos p-value
superior a 5%, aí você rejeita, entendeu? Se não for superior, tipo, se a soma dos P velas for inferior a 5%, não rejeitamos H0 a um nível de 5%. Entendeu? Então, isso aqui seria o desfecho. Você diz assim, mas peraí, por que soma? A gente não estava falando de soma da última aula, a gente falava só, não é? Se o p-value é maior ou é menor do que 5%, não de soma dos p-values. É porque aqui é o seguinte, como o teste é bicaudal, entendeu? Então vai ter p-value para lado de cá e para lado de cá. Como você tem uma simetria, partindo do pressuposto que tua distribuição é normal, para coincidir aqui, né? Para estar de acordo com a hipótese nula, a distribuição normal de probabilidade, então o que é que você tem? Vamos lá. No teste vai gerar um coeficiente de Shapiro-Wilk, ok? Esse coeficiente de Shapiro-Wilk, ou ele vai cair na região branca, ou vai cair na região escura, beleza? Vamos supor que ele gerou um coeficiente de Shapiro-Wilk negativo. Vamos supor, ficou aqui, ó. Aí quando você faz isso aqui, ó, vai dar essa área aqui, ó. Só que como o teste é bicaudal, entendeu? E como é que se diz? E a curva é simétrica, era como que ele tivesse aqui também, ó. Que tá do mesmo lado, só que com o sinal trocado, ó. De modo que se você somar esses vermelhos, ainda não vão ser maior do que os pretos. Aí nesse caso, o que é que acontece? Você rejeita, né, H0, concluindo que H1 é que é verdadeiro, ou seja, concluindo que a distribuição não é normal. No entanto, deixa eu desenhar outro gráfico aqui para que isso fique claro, não misture tantas cores no mesmo gráfico, né? No entanto, tá para cá, né? No entanto, se deixa eu desligar isso aqui. Faz de conta que é o mesmo de cima, viu? Aqui você tem isso aqui no R, quando a gente estiver trabalhando no R, vai ficar mais fácil até de entender. Se bem que não é difícil não isso. Bom, aí tá aqui, ó, 2,5, né? E 2,5. Pronto, você tem 2,5, você tem 2,5 aqui. Então, nesse caso aqui, se o teu coeficiente Shapiro-Wilk, entendeu? Ele der, por exemplo, aqui, simetricamente ele vai estar aqui também. Já que o teste é bicaudal. Então, mas perceba que aqui, ó, vai gerar uma área vermelha maior do que a preta de cá. E aqui uma área vermelha maior do que a preta de cá. De modo que a soma dos p-values deu maior do que 5%. Ao contrário daqui. Se isso aqui acontecer, então você não pode rejeitar H0. Quando você não rejeita H0, você está habilitado a utilizar testes do tipo paramétricos, como teste de T para amostras, dois grupos dependentes, dois grupos independentes, como a ANOVA de grupos independentes, e até a ANOVA de grupos dependentes, MANOVA, ANCOVA, MANCOVA, que a gente não está abordando, mas que pode. Tá certo? Então, vê só. Esse foi uma aula piloto, entendeu? Eu acredito que está até mais completa até do que a última que a gente viu, tá certo? E aí você dá uma olhadinha nela, tudo, tá bom? E eu vou tentar também reproduzir agora a outra, da mesma maneira, aquela outra que a gente fez, da mesma maneira que essa. Só que essa daqui eu vou jogar no YouTube para economizar espaço no meu Google Drive e também no meu computador, porque aí ele fica bem prensadinho, entendeu? Bom, Maria, então é isso aí. Deixa eu ver se ainda hoje eu gravo essa outra aula. Valeu? Então um abraço e vamos para a próxima.